Enfim, quem vai se levantar para tirar o Putin lá da Rússia? Eu fico satisfeito que não seja o Prigozhin e o Kadyrov, tá? Esses dois são malucos. É melhor mesmo que não seja nenhum desses dois. Ontem aconteceu um grande protesto lá na Moldávia. Um monte de gente protestando a favor dos russos e coisa e tal, dizendo que são contrários ao governo da Moldova, que está entregando o país para os europeus. E sabe aquelas propagandas russas absurdas e coisa e tal, que o pessoal repete por aí de vez em quando? Então, exatamente, né? Um monte ou de agente russo ou de pessoas iludidas aí pela propaganda russa. O protesto foi contido pela polícia. Dá para ver que a maior parte das pessoas está ali vendo o que está acontecendo, né? Só está ali vendo o que está acontecendo. Quem está protestando mesmo é uma meia dúzia de velhote aqui e a polícia tratando deles. O resto está todo mundo só olhando o que está acontecendo ali, né? E o curioso dessa história aqui, tem vários vídeos disso daí, o curioso é esse rapaz, que é um dos rapazes que estava lá protestando a favor da Rússia, e a repórter pergunta alguma coisa em moldávio, né, para ele, é a língua da Moldávia, apesar de que o moldavo é basicamente a mesma coisa que o romeno, eles renomearam o romeno para moldavo só para dar dizer que tem uma língua própria e coisa e tal, mas é basicamente a mesma coisa que o romeno, são inteligíveis, mutuamente inteligíveis, então pode ser mais como um dialeto, né? Enfim, perguntaram para o rapaz, eu não sou daqui não, eu sou da Rússia, eu vim da Rússia. E isso daí dá uma ideia para você do tipo de coisa que está acontecendo ali. Segundo dizem os ucranianos, é muito parecido com o que os russos fizeram ali na região de Donbás. Pegaram ali, sempre tem uma meia dúzia de insatisfeitos ali que queriam a separação, né, que queriam a volta para a União Soviética e coisa e tal. E aí fizeram um monte de protestos desse tipo lá em 2014 e, justificando a proteção dessas pessoas, os russos invadiram o Donbás lá em 2014, dizendo que era uma república separatista e coisa e tal. Não tinha nada, tinha meia dúzia de velho e russo infiltrado querendo protestar contra o país, né? Enfim, estão fazendo isso na Moldávia agora. O que vai ser isso? Vai ter golpe na Moldávia? Vai acontecer alguma coisa? Eu acho pouco provável. Eu acho que não teria isso. É mais uma distração que os russos estão fazendo, essa confusão toda aí. Mas a gente explicou ontem que existe um ponto sensível nessa história toda, que a Transnistria, essa região, entre aspas, separatista da Moldávia, ela tem o maior depósito de munição da era soviética do mundo, mesmo mais do que da Ucrânia e mais do que a Rússia. Talvez a Rússia tenha mais contando os depósitos lá da Sibéria, mas na região aqui da Europa é o maior depósito de munição da era soviética, está aqui. Então tem muita gente querendo botar a mão nesse depósito de munição, porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão com pouca munição soviética, né? A produção desse tipo de munição não existe mais, ou é muito pequena, né? A Europa, os países da Europa que apoiam a Ucrânia estão retomando a produção de munição soviética, mas ainda assim é uma coisa sensível isso daí, né? A primeira bateria Patriot deve ser instalada muito em breve na Ucrânia. Aparentemente o treinamento do pessoal já acabou, eles já estão planejando a instalação dessa bateria Patriot. É lógico, eles não vão falar aonde ela vai ser instalada, por motivos óbvios, por motivos de segredo de Estado. Deve ser em alguma região próxima a Kiev, para proteger Kiev. Mas, segundo os Estados Unidos estão dizendo, já 4.000 ucranianos foram treinados no uso da bateria antiaérea Patriot, e agora eles já estão no planejamento da instalação da bateria. Muito em breve já vamos ter aí essa bateria instalada na região ali da Ucrânia, né? E ontem a Rheinmetall, que é uma grande fabricante de armamentos na Alemanha, disse que, numa entrevista, que a Ucrânia recebeu os sistemas Skynex e Skyranger, que são sistemas de defesa antiaérea alemãos, né? E dizem que são muito eficientes e baseados em inteligência. Olha só como é que funciona a coisa, realmente bem interessante. Você tem... Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Você tem o lançador do obus, né, da cápsula. Essa cápsula tem submunições, então ela sai girando ali do coisa, e ela tem uma detonação por tempo que é calculada pela unidade de controle que fica aqui.
Então, eles estão detectando, estão fazendo rastreamento do míssil que está vindo, né? Então, lançam essa cápsula aqui, lançam o projétil, e daí a unidade faz a conta para disparar exatamente no momento certo, dispara e joga milhares de subprojéteis, submunições aqui para tentar derrubar o míssil ou o que quer que seja que esteja vindo, né? Então, dizem que é muito eficiente, que é uma coisa extremamente eficaz para isso daí, e justamente o cálculo é bastante complexo, a ponto que eles não podem assumir a velocidade do projétil, eles medem a velocidade do projétil aqui na saída do cano, né, para poder saber exatamente o momento que esse projétil vai chegar próximo ao míssil e que aí ele tem que disparar a submunição. Eu não sei se essa submunição, no momento que ela passa por aqui, ela já é programada com o tempo que ela vai ter que explodir, ou se ela recebe uma ordem da unidade de fogo. Provavelmente, no que ela passa aqui, ela já recebe a informação de quanto tempo ela vai ter até explodir, e daí ela não precisa encostar em nada, ela explode no ar, jogando as submunições e atingindo o míssil, né? Bem interessante esse sistema, segundo diz a Rheinmetall, a Ucrânia já recebeu ele, né? A Rússia continua seu fracasso econômico, tem um navio com 2 milhões de barris de diesel russo, que está parado no meio do mar porque ninguém quer comprar o diesel russo. Olha a situação, né? É o que eu falo para vocês, o pessoal falou assim, não, mas a Índia vai comprar da Rússia, a China vai comprar da Rússia. Não necessariamente, cara. É muito menos do que a Rússia tinha de cliente cativo ali na Europa. Pode vender alguma coisa para a Rússia, alguma coisa para a China, alguma coisa para a Índia? Sim, pode vender alguma coisa para esses países. Até para o Brasil, né? Andaram comprando aí diesel para o Brasil. Mas o fato é muito menos do que a Rússia tinha antes de cliente que a Europa. A degradação econômica russa já é visível com essas sanções. A ponto de que a China começou a usar em mapas internos da China, mudou alguns nomes de cidades ali no extremo oeste, né, na região ali da fronteira entre a Rússia e a China. Você sabe, essa região toda já foi China, né? Essa região aqui que hoje a gente conhece como Vladivostok, né, que era a Manchúria, né? Essa região toda aqui, ela era uma região da China, que durante a guerra foi conquistada pelo Japão, e aí depois a Rússia, né, que era dos aliados, conquistou toda essa parte aqui novamente. Então, embora essa região não exista nenhum questionamento oficial da China quanto à propriedade ali, ou quanto à soberania nessa região, a China tem mudado os mapas, incluído nomes chineses nessa região aqui, ó. É a Manchúria, tá vendo? Essa região toda aqui que hoje a gente conhece como Vladivostok, né? E isso mostra a situação complicada para os russos, né? Os russos estão se destruindo numa guerra lá contra a Ucrânia, do outro lado os chineses começam a olhar e falar, já que não tem nenhum exército do lado de lá mesmo, né? Então, segundo as diretrizes de Beijing, as novas diretrizes de Beijing, Vladivostok novamente será chamado Haishenwai, e a ilha de Sakhalin será chamada Kuyedal, e Stanovoy Range vai ser chamado novamente Alter Xinhan Range em chinês. Ou seja, um monte de cidades ali que vão voltar a ter nomes chineses na China, né? Quando tiver mapa daquela região, vai usar o nome chinês. É lógico, por enquanto, a China não está fazendo nenhuma requisição de território ali na região, né? Seria realmente engraçado, a Rússia vai acabar terminando menor essa guerra, porque a verdade é a seguinte, para pensar, se a Rússia perde na Ucrânia e a China invade a Rússia, você acha que o Ocidente iria defender a Rússia neste momento, depois que ela acabou de fazer uma agressão? E por outro lado, o Xi Jinping está apertado porque ele não consegue invadir Taiwan, pode ser um grande boost de popularidade para ele invadir Haichewan, né, que é o nome de Vladivostok, né? Pode acabar sendo muito ruim isso para a Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.